consumando diante dos céus, amém, aquilo que já é um fato, que já é uma realidade na vida deles, amém. Eu gostaria de ler um texto que está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, Efésios 5, a partir do 22, Paulo, ele traz para mim e para você várias instruções, né? Como a nossa pastora sempre fala aqui, casamento é um aprendizado diário, né? Quem é casado sabe disso, não é isso? Sim ou não? Cada dia nós vamos aprendendo mais, a cada dia nós vamos aprendendo a renunciar, abrir os nossos próprios interesses, em troca de uma visão comum, de uma vida em unidade, uma vida que de fato agrade o Senhor. E Paulo, ele nos traz muitas instruções, nos traz princípios básicos e fundamentais, que são princípios irrevogáveis, amém? Que são valores que não podem ser de maneira nenhuma substituídos por nada, para que o casamento ele seja um sucesso. E eu gostaria que os noivos atentassem bem para isso que nós vamos ler aqui, inclinasse os seus ouvidos, né? Fizesse aquilo que as Escrituras nos instruem. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque esta palavra, ela é vida. Diga, ela é vida. Amém? Esta palavra, ela é vida. E se você quer ter um casamento de sucesso, um casamento bem sucedido, um casamento que é um sucesso diante de Deus, diante dos homens, eis os princípios, eis o fundamento. Amém? Então Paulo, a partir do verso 22, ele começa a falar o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Amém? Eu gostaria de salientar uma palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra submissão. Eu sei que muitas vezes é uma palavra que não é compreendida por nós, até mesmo por nós cristãos. E eu quero falar que essa palavra, a submissão, ela é absoluta. Amém? Você tem que ser submisso, e aqui é uma instrução de Paulo às mulheres, que elas devem ser submissas ao seu marido. A submissão, ela é absoluta, mas nós temos que destacar que submissão nem sempre significa obediência. Obediência é uma coisa, submissão é outra. A submissão, ela é absoluta, a obediência, ela é condicional. Vocês entenderam? Eu estou querendo explicar o seguinte, que a Silviana, ela tem que se submeter ao seu marido e obedecê-lo enquanto ele está em linha com a palavra. No dia em que ele abrir a boca e pedir para ela fazer algo que está fora da palavra, ela não deve obediência a ele, mas ela deve submissão, porque a submissão está ligada ao respeito. Amém? Está ligada ao respeito. O respeito, ele nunca deve acabar. Nós podemos ver isso na vida de Davi. Davi, ele foi submisso a Saul, mas ele não foi obediente a Saul. Ele não obedeceu, mas ele se submeteu. Em todo o tempo, ele honrava Saul por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Saul. Nós sabemos que várias vezes ele teve a oportunidade, 2 vezes, de matar Saul, e ele não fez, porque ele disse: quem é aquele que se levanta contra o ungido do Senhor e é considerado inocente? Amém? Então, vale a pena salientar a diferença entre submissão e obediência. Amém? Você tem, a Silviana tem que entender no coração dela que a submissão, ela é absoluta. A honra, o respeito, sempre tem que existir a pessoa do Kleber como cabeça, que foi constituída por Deus do seu lar. Amém? Aí ele continua: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ser cabeça não é ser tirano. Muitos maridos também não entendem isso, né? Acham que ser cabeça é ser um tirano, mas não é. Pelo contrário,
nós vamos ver que Paulo ele vai continuar falando aqui no verso 24, ele diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Aí ele diz no verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual foi o preço que Cristo ele pagou pela sua igreja? Amém? A Bíblia fala que Cristo ele nos amou como igreja quando nós éramos seus inimigos. Aqui está falando, meu querido, de um amor incondicional, um amor sem troca. Cristo ele não esperou ser amado pela igreja para amar a igreja. Ele simplesmente amou a igreja de forma incondicional. E nós podemos ver que Paulo, ele fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele fala de forma detalhada desse amor. E ele falando desse amor, ele diz: o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal cometido contra si. Ele não se alegra com a injustiça praticada. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E ele diz: o amor jamais acaba. Tudo acabará, mas o amor, ele é eterno, porque quando se fala desse amor, está se falando do próprio Deus, porque Deus é amor, não está falando de um sentimento, né? O mundo ensina que o casamento é uma instituição falida, porque está firmado sobre um sentimento que vem e vai. Você dorme com ele e acorda sem ele. Acabou, diz assim, os caras se casam, vão para a lua de mel, quando chega no aeroporto, cada um vai para um lado, já se separaram. O casamento já não deu certo. Incompatibilidade de gênero. Eu quero te dizer que a incompatibilidade de gênero vai estar na vida de todo casal. Amém? Vocês vieram de duas culturas, de duas famílias totalmente diferentes, tiveram dois tipos de educação. Amém? Então, vão existir na vida de vocês muitas incompatibilidades de gênero. E vocês, pelo amor, porque o amor é aquilo que nos une de forma perfeita. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que o amor é o vínculo da perfeição. O que é que me une de forma perfeita? O que é que blinda todas as coisas, que cobre todas as coisas? O amor. Amém? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Você está vendo que a exortação de Paulo é muito mais direcionada para o homem, né? Eu vejo que existe uma responsabilidade, um peso maior sobre a vida do homem. O homem que tem que zelar, o homem que tem que cuidar, o homem que tem que prover. Eu não estou dizendo que a mulher ela não vai trabalhar, eu não estou falando nada disso. Amém? Mas a responsabilidade de cabeça, e ser cabeça é ser isso, é responder, ter a responsabilidade maior, mantenedor, de cuidado. Por quê? Porque Paulo diz, né, como alguns falam, né, que o homem ele é o rabisco, mas a mulher é a obra-prima, né? E se tratando da mulher, ela é um vaso de porcelana, é mais delicado, ela não aguenta certas pressões que aquele vaso de barro misturado com argila e ferro, que é o homem, né? Aquela coisa mais ou menos, aguenta, amém? Então, Paulo ele nos diz isso, Pedro ele nos diz isso, amém? Então, vamos lá, vamos continuar, queridos. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará um homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então, isso aqui vale a pena dar uma paradinha aqui para lembrar que você não casou, Kleber, com a sua mãe, tá? Porque quando eu casei com a Camila, ela deu risadinha ali, né? Eu pensei que tinha casado com a minha mamãezinha, né? Que eu fui criado de uma forma, né? Mas eu vi, irmão, como a gente fala lá no Nordeste, ou que eu mudava, ou que o negócio ia torar. Amém? Ou muda ou tora, né? Como a gente fala lá. Porque de fato,
um tem que se adaptar ao outro. Como eu falei, são duas culturas, são duas educações. Eu fui criado dessa forma com a minha mãe. Eu chegava, eu abria a porta da sala, entrava e deixava o sapato. Aí andava mais na frente, jogava a meia. Aí andava mais na frente, pegava aquela camisa suada, fedorenta, jogava em cima do armário, a decoração da sala, né? Ia deixando, ia espalhando. Amém? E assim, eu pensei que a Camila era a dona Rita, era a Ritinha, mas a Camila não era a Ritinha. A Ritinha aguentou, a Ritinha me ensinou assim. Eu gostei muito dessa educação da Ritinha, mas a Camila não era a Ritinha. Amém? Então, irmãos, vale a pena lembrar que você não casou com a sua mamãezinha, Kleber, tá? Sua mamãezinha aguentou, lhe ensinou, e a cultura agora vai ser outra. Vocês vão estabelecer uma nova família, vai ser criada uma nova cultura. Amém? A cultura do lar de vocês. E para isso tem que haver uma dicotomia, né? Tem que haver um corte. A mãe, ela pode, e os pais, elas podem dar uma dica, uma consultoria, se forem solicitados. Se não, fica calado. Não se mete, porque a vida é de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, aí, verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aí no verso 33, Paulo fala algo interessante, maravilhoso, que eu costumo dizer que são os dois fundamentos da família. Né, os dois fundamentos principais. Ele diz assim: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa, respeite o marido. A mulher, ela tem necessidade de ser amada, ser protegida. E o homem tem necessidade. Paulo aqui está falando de algo básico. O homem, ele necessita ser respeitado. Ele necessita ser honrado pela mulher como cabeça. O homem, ele precisa que a mulher se orgulhe dele, o seu marido. Amém? Se você não fizer isso, minha querida, você está falhando com o seu marido. Como também, se o marido não fizer isso, se ele não amar, se ele não cuidar da sua esposa, se ele não respeitar, ou se ele não zelar pela vida dela como um vaso mais frágil, ele também da mesma forma está falhando. Então, quais são os dois pilares de sucesso para essa instituição sagrada, estabelecida e instituída por Deus? Amor e respeito. Se faltar essas duas coisas, o casamento realmente não vai permanecer. Amém? Glória a Deus. Então, atentem, considerem isso que foi dito pela própria boca de Deus, né? Usou esse cearense aqui, mas é Deus que está falando aos corações de vocês. Eu gostaria de convidar a daminha que vai trazer a aliança. Quando dois corações se encontram, na vontade de Deus é assim. O amor nasce forte no ar e vem pra ficar, é perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu, nosso amor é da parte de Deus. Por isso eu quero viver ligado em você e sonhar e realizar nosso sonho de amor. Como a abelha e o mel, como estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu nesse amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus esse amor, pois você é tudo que eu queria. Aleluia.
Então eu gostaria que o Kleber pegasse a aliança e repetisse comigo, amém? Silviana, Eu prometo te amar, cuidar de você, ser fiel em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na pobreza, e eu te recebo, meu amor, com a minha esposa, em nome de Jesus. Kleber, eu prometo diante de Deus e e das testemunhas que aqui estão, te te honrar e e te respeitar como meu esposo, como meu esposo, como aquele que tem cuidado de mim. como aquele que tem cuidado de mim. Eu me comprometo Diante de Deus e e dessas testemunhas, ser fiel a você ser fiel a você em toda e qualquer em adversidade, toda e qualquer adversidade, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, estaremos juntos, meu amor, em nome de Jesus. E eu lhe recebo como meu amado. Os noivos podem se beijar, amém? Metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus esse amor, pois você é tudo que eu queria. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, impusesse as mãos em direção ao casal, que nós vamos estar consagrando as alianças, amém? Põe a mão de vocês, uma em cima da outra. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Porque eis aqui um símbolo, Pai. Pai amado, algo que representa uma aliança espiritual. Algo que já foi consumado nos céus, Pai. Estabelecido pelo Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade sobre a vida deste casal, Pai. Suprindo cada uma das suas necessidades, Pai amado, se revelando de forma poderosa e sobrenatural. Nós, Pai amado, abençoamos esse casal, nós abençoamos estas alianças, que são a representação de um pacto, Pai amado, um pacto que foi estabelecido pelo Senhor, para que a nossa alegria, o nosso gozo, Pai, fossem completos, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu os declaro marido e mulher, amém, em nome de Jesus.